Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Deus por mais este dia, que a gente possa juntos estudar a Palavra de Deus. E gostaria hoje de começar um estudo sobre a igreja, Em Efésios 5:25 diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Igreja, natureza, características e propósito. Nós precisamos saber quem somos em Cristo, como igreja, as características da igreja e os propósitos da igreja, o objetivo da igreja. Será que a situação que estamos passando, ou passarmos uma situação pior, será que eu sei os meus propósitos, as minhas características, e sei quem eu sou em Cristo Jesus, como igreja do Senhor, como salvo pelo Senhor Jesus Cristo, como tendo a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo? Será que eu estou firme nisso? Ou será que alguns costumes religiosos, regras, cultura religiosa ou cultura do nosso país tem confundido o coração de muitos irmãos? Então eu queria compartilhar com vocês, talvez durante algumas quartas-feiras, sobre esse tema: igreja, natureza, características e propósitos. Tanto para Lutero quanto para João Calvino, a igreja era simplesmente uma comunidade de santos, separados para Deus. A comunidade dos que creem e são santificados em Cristo Jesus. E que estão ligados ao Senhor Jesus Cristo, sendo Jesus o cabeça da igreja, sendo Jesus aquele a quem devemos submissão, somente a Jesus Cristo. Esse teólogo, Wayne Grudem, ele diz que a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Essa é a definição. E essa definição compreende que a igreja é feita de todos os verdadeiros salvos, como Paulo afirma aí: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo comprou, Cristo nos redimiu, Ele se entregou por ela. Então aqui nesse verso de Efésios capítulo 5, verso 25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A igreja aí é usado para referir-se a todos aqueles pelos quais Cristo morreu para redimi-los. Todos os salvos pela morte de Cristo. Isso inclui todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos, tanto os salvos do Novo Testamento quanto os do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele emprega duas palavras para igreja. A gente vai ver essas duas palavras aqui em alguns textos. Isso tudo para a gente ter uma ideia, do que a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, fala sobre a igreja. E sempre pense comigo durante esse estudo sobre a natureza da igreja, sobre a característica da igreja e os propósitos da igreja. Então o Antigo Testamento ele emprega duas palavras para a igreja. Uma delas é kahal, ou kaal, significando chamar. Deus nos chama para Ele. E a outra palavra é edá, de Yad, significando indicar ou encontrar-se ou reunir-se no lugar indicado. Então, chamar ou encontrar-se, reunir-se num lugar para congregarmos. E alguns exemplos do Velho Testamento eu trouxe aqui
para só termos uma noção, né? Êxodo 12, verso 6, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, falando ali da festa da Páscoa, e aí temos aí a palavra ajuntamento e todo o ajuntamento da congregação. Então aí a palavra ajuntamento é kaal, assembleia, congregação, convocação como um corpo organizado. E a palavra congregação, né, que está aí, ajuntamento da congregação e da congregação, assembleia. Aí temos outros textos aqui, eu vou passar rapidamente, vocês observem. Levantou-se, pois, toda a congregação, a palavra que se refere à igreja. Números 14, 2, todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, né? Números 14, 5, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Temos também, eu não trouxe no slide, mas temos também Deuteronômio 4, 10, que diz: não te esqueças do dia em que estivestes perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos seus filhos. A palavra aí me disse, reúne, é kaal, reunir, juntar, convocar uma assembleia. Então essas duas palavras são as palavras no Velho Testamento referindo-se à igreja, congregação, chamar, reunir-se no Antigo Testamento. No Novo Testamento também nós temos duas palavras usadas que se referem à igreja, e elas são derivadas ali da Septuaginta, né? A Septuaginta é a tradução do hebraico, primeira tradução do hebraico para o grego ali no século 3 a.C., que teve essa primeira tradução, e nessa primeira tradução que eles seguiram ali, há duas palavras que deriva dessa tradução, a Septuaginta, para explicar sobre a igreja. E uma delas é eclésia, né? Chamar para fora, convocar. Natureza da igreja, característica da igreja, propósito da igreja. Então, chamar, igreja, Deus chama para Ele. Chama do mundo para Ele, chama da tua vida para Ele. E a outra palavra é sunagogue, que na nossa tradução em português é a sinagoga, né? E aí, eclésia, na nossa tradução, está a igreja. E sunagogue significando reunir-se ou reunir. Então, sunagogue, essa segunda palavra aí, é usada para as reuniões religiosas dos judeus, ou dos edifícios onde os judeus se reuniam para um culto deles, o culto público. E eu vou aqui citar alguns textos do Novo Testamento só para a gente ter uma ideia do uso dessa palavra. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Atos 13 diz: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e a Barnabé. Apocalipse 2:9 diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então essa palavra sinagogue, ela era usada aí para reuniões religiosas dos judeus, ou para os edifícios onde os judeus se reuniam para os seus cultos públicos. Ok? E a palavra eclésia, aqui, em poucos lugares do Novo Testamento, indica aí uma assembleia civil comum. Por exemplo, em Atos 19, nós vemos no verso 32,
que nos diz aí? Uns, pois, gritavam de uma forma e outros de outra forma, porque a assembleia, a eclésia, caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. O verso 39 de Atos 19 também diz: mas se alguma coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, em eclésia regular. E o verso 41 diz: e havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Dissolveu aí a eclésia, né? Então, a assembleia, eclésia, reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público ali para fazer as suas reuniões. Era usado dessa forma também em poucos lugares, como aqui em Atos 19, indicando aí uma assembleia comum, né, de civil. No Novo Testamento, Jesus aí foi o que primeira vez usou a palavra eclésia e ele aplicou ao grupo que estavam ali seguindo, aos apóstolos, aos discípulos que estavam seguindo a ele. Quando ele nos diz em Mateus capítulo 16: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Natureza da igreja, características da igreja e propósito da igreja. Vamos entender essa palavra aí no uso, né? Jesus, então, ele estava ali usando essa palavra àqueles que estavam o seguindo. Reconheceram-no, daqueles que estavam seguindo, reconheceram-no publicamente como seu Senhor e aceitaram princípios do reino de Deus. A eclésia de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A eclésia de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, mais tarde, com a sua expansão, essa palavra eclésia adquiriu várias significações. Igrejas locais foram estabelecidas em todas as partes e eram também chamadas, né, eclesiai, desde que eram manifestações da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo expandindo ali em todos os lugares, a eclésia do Senhor Jesus Cristo. Minha igreja, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu queria ver com vocês também, continuar alguns usos importantes dessa palavra no Novo Testamento ainda. Com frequência, a palavra eclésia significa um círculo de crentes de algumas localidades, uma igreja local, independentemente da questão se esses crentes estavam ali prestando cultos, reunidos para um culto ou não. Simplesmente fala da reunião de alguns crentes. Eu vou ler aqui, eu coloquei só os textos aí, mas eu vou ler para a gente ganhar tempo e depois vocês possam estudar esses textos na sua Bíblia. Atos 5, verso 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos, né? A palavra igreja aí. Atos 11, 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, a localidade, né, estava em Jerusalém. Atos 11, 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja. Romanos 16, 4. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Ou seja, a eclésia dos gentios, os irmãos que não eram judeus, que creram no Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. 1 Coríntios 16, 1. Quanto à coleta dos santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. Então aqui com frequência a gente vê essa palavra eclésia, né? Significa aí um círculo de crentes
de alguma localidade, uma igreja local, independente se eles estão cultuando a Deus ou não. E em outros casos, essa palavra ela nos fala sobre uma igreja, eclésia doméstica, igreja na casa de uma pessoa. Por exemplo, 1 Coríntios 16, 19, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Colossenses 4,15, saudai os irmãos de Laodiceia, e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E também temos Filemão, verso 2, que diz, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa, a eclésia que se reunia ali na casa de alguns irmãos. Também temos eclésia denotando, explicando aí, um grupo de igrejas. Atos 9:31 diz, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja ali numa certa região, um grupo de igrejas, A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Lembrando, irmãos, a natureza da igreja. Eu, como igreja, quem sou eu? As características da igreja e os propósitos da igreja. Eclésia também, igreja num sentido mais geral, a totalidade ou seja, da igreja no geral no mundo, Daqueles que professam a Cristo e se organizam para fins de culto sob a direção de oficiais para isso designados. Por exemplo, nós temos 1 Coríntios 10, 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, falando aí da eclésia de uma maneira geral, para a gente identificar a igreja de uma maneira geral. 1 Coríntios 12, 28 diz, a uns estabeleceu na igreja, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, aí ele vai falando dessa ideia de organização para fins de culto sob a direção de oficiais, a igreja ali organizada, Então, a eclésia num sentido mais geral, a eclésia como grupo de igreja, a eclésia doméstica e a eclésia numa localidade ali. Tudo isso vai nos ajudando a entender ali a igreja do Novo Testamento. O outro ponto é que eclésia, finalmente, a palavra aí se refere a todo o corpo de fiéis, quer no céu, quer na terra. Os que se uniram a Cristo, que creram em Cristo, e ainda os que crerão em Cristo. Então, a igreja do Senhor, ela é a igreja, ela é a natureza da igreja. Você é igreja. É a igreja aqui, é a igreja na China, é a igreja na Coreia do Norte, é a igreja nessa circunstância que estamos passando, é a igreja em circunstâncias muito piores que outros irmãos estão passando. Nós não deixamos de ser igreja. Então, isso eu preciso entender a minha natureza como igreja. O Senhor me chamou, o Senhor me convocou, o Senhor me redimiu, o Senhor me comprou como igreja. Eu sou igreja do Senhor Jesus Cristo, independente da circunstância. E aqui a gente vai ver algumas características, mas eu queria que você pensasse nisso, principalmente nesses tempos de pandemia que estamos passando aqui no Brasil. O que tem... será que você tem dúvida quanto a isso, que você é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Então essa é uma questão que você tem que responder. Eu sou igreja do Senhor Jesus Cristo, e se eu morrer hoje, eu continuo sendo igreja do Senhor Jesus Cristo, na presença dEle. E então,
aqui em Efésios 3, verso 10, diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então é algo que se refere ao corpo de Cristo, aos fiéis, quer no céu, quer na terra, em todo lugar. Efésios 5, 23 e verso 25, como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo te chama e ele se torna o cabeça da tua vida, como o Senhor da igreja, da qual você faz parte, e ele continua a ser o cabeça da igreja por toda uma eternidade, sendo este mesmo o Salvador do corpo, sendo este mesmo o Salvador da igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O Senhor é o dono da igreja, a natureza da igreja. Agora eu estou em Cristo, e em Cristo eu sou nova criatura, e em Cristo eu sou igreja hoje e amanhã e por toda uma eternidade. Que você entenda isso e que busque tirar todas as suas dúvidas sobre a sua identidade como igreja do Senhor Jesus Cristo. Quer você como o membro da igreja, quer você como igreja reunida em congregação. E outros termos bíblicos aí no Novo Testamento nos ensinam sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero, de uma forma mais prática, que a gente possa aplicar algumas analogias, algumas metáforas aí que no Novo Testamento nos traz sobre a igreja, que de forma bem prática a gente aplica para nossa vida como igreja, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Por exemplo, o corpo de Cristo. A igreja, o Novo Testamento, fala sobre a igreja como corpo de Cristo. Por exemplo, Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. 1 Coríntios 12, verso 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, Paulo usa aí a metáfora do corpo para explicar que nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Cristo é como um corpo, tem muitos membros diferentes em formato e em função, mas todos absolutamente necessários. Preste bem atenção. O corpo dá a ideia de unidade e diversidade. Unidade, ou seja, o corpo trabalhando junto, mas diversidade porque somos muitos membros. E de um organismo que tem relação vital com Jesus, que é a cabeça. O corpo depende absolutamente e necessariamente da cabeça de Jesus Cristo. A sua natureza é vital, a dependência do Senhor Jesus Cristo. A cabeça deve ter um corpo ao qual possa dirigir. Não tem uma cabeça sem corpo. O cérebro e a mente devem possuir um corpo, através do qual possam operar. A igreja é literalmente a mão para realizar a obra de Cristo, os pés para realizar os seus recados e a voz para pronunciar as suas palavras. A igreja deve levar o segredo de Jesus. Para muitos ainda é segredo, mas para a igreja muitas coisas já foram reveladas. Para nós que estamos ali estudando a palavra de Deus, conhecendo a Deus e nos conhecendo e conhecendo a eternidade, a salvação, conhecendo as coisas que Deus nos revela como igreja. Então, a igreja deve levar o segredo de Jesus Cristo a todos os povos e a todos os homens. Ao dizer que a igreja é o corpo, o complemento de Cristo, se afirma precisamente que Jesus conta conosco, que a cabeça conta com o corpo para realizar
a sua obra, a sua missão, os seus propósitos. Lembrando, a igreja, a sua natureza, a igreja, as suas características e a igreja, o seu propósito. Então Jesus conta, a cabeça conta com o corpo depende da cabeça, nesse sentido. Outra metáfora para a igreja é o templo do Espírito, né? Que diz aí, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? A igreja de Corinto ali é chamada de santuário de Deus. Santuário de Deus. Deus habita nos nossos corações individualmente, e nós, como igreja reunida, somos aí santuário do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Aqui a ideia é de toda a comunidade dos crentes como santuário de Deus. E também nós temos aqui 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, que ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro afirma aqui que os crentes são pedras vivas para fazer uma casa espiritual. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sabemos que Cristo é a pedra fundamental da igreja. Cristo é a pedra fundamental da construção da igreja, do novo templo vivo de Deus, né? Nessa nossa era da igreja, não há mais a necessidade do templo de Salomão. O templo vivo de Deus somos nós e estamos em construção, a casa espiritual. Os crentes são as pedras que gradativamente vão compondo a estrutura da construção. Enquanto esta construção não está acabada, há uma missão a ser cumprida. A imagem usada aqui, ela sofre uma transformação, tornando-se a construção um templo e as pedras vivas que são sacerdotes de Deus que oficiam as coisas espirituais. Nós como sacerdócio santo. E como sacerdócio santo, como pedras vivas, o crente, a igreja, a gente precisa tomar como exemplo o sacerdócio de Cristo. Como exemplo, Jesus precisa ser o nosso sacerdote, o sumo sacerdote como exemplo. Observando a Jesus, ele se colocou entre Deus e os homens. Ele se colocou entre Deus e nós pecadores. Ele intercedeu por nós. Ele nos amou e amou até o fim. E por outro lado, proclamou o evangelho da salvação. Ele ia servindo, ele ia caminhando, proclamando o evangelho da salvação. Então a igreja, independente da circunstância onde ela esteja, ela precisa ser igreja. Por isso é importante você entender a sua natureza. Você foi redimido, redimida. Você foi comprada. Você foi salva ou salvo por Cristo. Você foi chamado para fora do mundo. Você foi chamado agora para ser sacerdócio de Deus, sacerdotes de Deus. A igreja precisa ser igreja em época de pandemia, em época de guerra, em época de perseguição. A igreja, por natureza,
por estarmos ali vitalmente ligados ao Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser igreja, na dependência dele, cumprindo os seus propósitos, os propósitos de Jesus Cristo. A igreja é santa e a permanência do Espírito Santo nela lhe dá um caráter glorioso. E também a igreja, por último aqui, como diz aí o texto de 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Coluna e fortaleza da verdade. Local absolutamente seguro da verdade. Observe quem somos nós em Cristo Jesus. Coluna e baluarte da verdade. A igreja é guardiã da verdade contra os inimigos do reino de Deus. Você sabia disso? Que você é coluna e baluarte da verdade? Você é a fortaleza da verdade? Você tem a verdade de Deus? E o que a gente faz com a revelação de Deus em Cristo Jesus, com a revelação de Deus na sua palavra, que o Espírito Santo vem nos iluminando, nos direcionando, nos falando, nos exortando? O que a gente faz com essa verdade? A gente precisa proclamar, a gente precisa viver essa verdade em nome do Senhor Jesus Cristo. Coluna e baluarte da verdade. A verdade representa a plena revelação de Deus em Cristo Jesus. A escolha da palavra aqui é motivada, a escolha da palavra por Paulo, né? Aqui é motivada pela oposição consciente aos mestres do erro, que estão para ser denunciados quando, logo no capítulo 4 aqui, ele nos diz aqui: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. A igreja sendo coluna e baluarte da verdade, a fortaleza da verdade, nós não podemos deixar de proclamar a verdade, porque sabemos que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Estão aí fazendo festas e enganando a muitos, enganando aqueles que não estão buscando conhecer a verdade, buscando se aprofundar na verdade, e assim deixam de ser fortaleza da verdade. O que Paulo está dizendo é que a função e a responsabilidade da igreja, de cada congregação do Senhor Jesus Cristo, é apoiar, reforçar e assim salvaguardar o ensino da verdade, o ensino da palavra de Deus. Tudo que nós já sabemos sobre a verdade, a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, a justificação pela fé em Cristo Jesus, a palavra de Deus é a verdade. Tudo nós precisamos ser guardiãos dessa verdade, mas proclamar com fidelidade, temor e responsabilidade essa verdade. Cada uma das metáforas aqui usadas para referir-se à igreja pode sim ajudar-nos a apreciar mais a riqueza do privilégio que Deus nos deu quando nos chamou para Ele, igreja convocada para Ele, para representá-lo, para vivermos. A nossa natureza agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a eclésia do Senhor Jesus Cristo. Salvos para Ele, nós temos a natureza do Senhor, o Senhor é o cabeça da igreja, tornando-nos parte
do seu corpo, a família de Deus, a igreja, adotados como filhos de Deus mediante Jesus Cristo. Você precisa entender a sua natureza como igreja, as suas características como igreja e os seus propósitos como igreja, para que não fraquejamos mediante as crises que estamos passando talvez aqui nessa pandemia e muitas outras que iremos passar. A igreja tem que ser igreja. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Seja igreja. Corpo de Cristo. Templo do Espírito Santo. Coluna e baluarte da verdade. Família de Deus. Que Deus abençoe vocês. Meditem aí nesses textos que estamos vendo aí. Nós somos igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, corpo de Cristo, estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo, quer por onde quer que nós estejamos e como quer que estejamos. Não deixe o diabo cegá-lo, enfraquecer a sua fé. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele edificaria a sua igreja, e Ele edifica a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que você entenda a sua natureza como igreja, que você entenda as características e o poder da igreja, dessa comunhão, nessa ligação vital com o cabeça Jesus Cristo, que você entenda os propósitos da igreja, porque quais as circunstâncias e aonde quer que estejamos, os propósitos da igreja está com ela, estabelecidos pela palavra de Deus, e nós temos que ser fiéis a esses propósitos, independente das circunstâncias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, pelo Teu chamado, pela Tua convocação. O Senhor nos chamou para sermos a eclésia do Senhor. Chamou-nos do mundo, chamou-nos das trevas, nos comprou ali. Senhor Deus, nós éramos escravos do pecado, deste mundo e de Satanás, e o Senhor nos compra com o seu sangue e nos traz para a Tua presença, e agora nos coloca uma missão, propósitos estabelecidos na Tua palavra. Pai, nos ajuda a sermos fiéis a Ti e caminharmos crescendo, Senhor Deus, porque o Senhor é que salva, edifica, fortalece a sua igreja. E quando nós nos sujeitamos a Ti, aí sim, as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos dê discernimento espiritual, Senhor Deus. Nos dê discernimento. Não deixa, Senhor Deus, as informações, as pressões do mundo cegar o mundo espiritual que está acontecendo, Pai, e cegar, tirar do nosso alvo a nossa missão, nosso propósito. Abra os olhos da Tua igreja, Senhor Deus. Abra os olhos da Tua igreja, Senhor Deus. Abra os olhos, Pai, da Tua igreja. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.